creio que vai ser extraordinário o que o Senhor tem para entregar para cada um aqui hoje. Mas essa também é uma noite de entrega. Essa aqui é uma noite que você vai se entregar na presença de Deus. E se eu tenho certeza de uma coisa, que você não vai sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Pelo contrário, você vai sair daqui tão cheio, a nível de transbordar da presença de Deus. Aleluia! Mateus capítulo 19, versículo 16. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Porque você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Quais? Ele perguntou, e Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda me falta? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O jovem, ouvindo isso, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Feche os seus olhos onde você está. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o dono desse culto aqui hoje. Meu Deus, se não fosse a sua presença aqui hoje, esse culto não faria nem sentido. Nós estamos aqui por conta do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui no meio dessa palavra. Meu Deus, que vidas sejam transformadas, que ainda mais enfermos sejam curados aqui hoje. Em nome de Jesus, meu Deus, que não seja simplesmente aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Se eu tenho certeza de uma coisa, é que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui passeando nesse ambiente. Ele está aqui nesse lugar. E sabe, presta muita atenção nessa palavra. Aquele jovem, ele chega até Jesus com algumas dúvidas no coração dele, no que envolvia a eternidade dele. Talvez ele estava com medo de morrer e ir para o inferno. Então ele chega até Jesus: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus apresenta para ele aquilo que ele já sabia. Jesus apresenta para ele aquilo que ele nasceu ouvindo. Jesus mostra a lei para ele: você não vai matar, você não vai adulterar, você vai honrar o seu pai e sua mãe, você não vai dizer falso testemunho. Jesus apresenta ali uma lista para ele. E naquele momento, na palavra de Deus diz que ele olha para Jesus. Esse cara é ousado. Ele tem a coragem de olhar para Jesus e dizer: isso aí eu já estou fazendo. O que me falta ainda então? É nesse momento que Jesus diz exatamente isso aqui para ele. Imagina hoje, nessa noite, Jesus olhando para você e dizendo exatamente isso. Sabe tudo que você tem? Se desapega de tudo. Sabe todas as suas conquistas até aqui? Vende tudo, aí você vai dar o dinheiro para os pobres. Eu te garanto, você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem me seguir. Sabe o que acontece? Ele não segue Jesus. Sabe por quê? Porque ele não estava disposto a trocar a realidade confortável dele por uma realidade onde ele não sabia nem onde ele ia dormir. Ele não estava disposto a trocar aquele banquete que ele tinha todos os dias por uma realidade onde ele não sabia nem o que ele iria comer. Sabe por que ele não segue Jesus? Porque ele não confia em Jesus. Aí olha só, mais de 2000 anos se passaram. Vocês já perceberam que a gente não sabe nem o nome dele? Nem isso a gente sabe. Sabe qual que é a única coisa que a gente sabe dele? Que ele não seguiu Jesus. Imagina, provavelmente as riquezas que ele tinha já se acabaram ao longo de todos esses anos. Mas eu fico imaginando, se ele tivesse seguido Jesus. Talvez hoje a gente ia estar lendo aqui no livro de Atos que ele era um cara que orava e os enfermos eram curados. Talvez a gente ia estar lendo hoje que ele foi um grande homem de Deus, mas a gente não sabe de nada. Talvez ele tenha chegado no final da vida dele frustrado, percebendo que ele tinha tudo e ao mesmo tempo ele não tinha nada. Sabe, esses dias eu estava indo pregar o evangelho
lá no Brasil e eu estava no avião. Naquele dia eu estava com muito sono, eu estava bem cansado. E eu pensei, eu vou aproveitar essa 1 hora de voo e eu vou dormir. Era mais ou menos esse o cálculo que eu fiz na minha mente. Aí eu sentei lá, estava preparando para dormir. O avião estava quase decolando e tinha um senhorzinho assim sentado do meu lado. Aí o Espírito Santo disse, eu quero essa alma. E eu fiquei naquela, isso vem da minha carne. Eu preciso descansar. Só que sabe quando o Espírito Santo insiste com você, você não consegue ficar calado. Eu quero essa alma, eu quero essa alma, eu quero essa alma. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Teve uma hora que eu não aguentei. Eu fiz outro cálculo na minha mente. Eu pensei, eu vou ser bem direto. Vou ganhar essa alma aqui nos primeiros 30 minutos e os outros 30 eu vou descansar. Eu fiz esse cálculo na minha mente. Aí eu fui bem direto, eu virei para ele e eu disse, oi? Você já ouviu falar de Jesus? Ele arregalou o olho assim, quê? Aí eu comecei a pregar, falar de Jesus para ele, o que Cristo fez por ele lá naquela cruz. Aí sabe o que aconteceu? De repente o cara começou a chorar, lá no avião. Aí a aeromoça passava, tá tudo bem, ou tá tudo ótimo. Sabe o que aconteceu? Lá nas alturas, no meio das nuvens, ele entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Aí olha só, a gente estava lá e eu vi que ele estava reparando muito a janela no avião. Eu pensei, o que ele quer com a janela? Aí ele virou para mim e falou, Lucas, eu tenho uma certeza. Eu disse, qual? Ele falou, Lucas, se esse avião cair agora, eu disse, calma, peraí, não é assim. Ele disse, Lucas, se esse avião cair agora, eu tenho uma certeza, eu estou salvo. Eu disse, amém, você entendeu. Mas naquele dia ele me disse algo que marcou minha vida. Ele disse, mas Lucas, se eu estiver vivendo meus últimos minutos de vida, eu tenho outra certeza, eu desperdicei a minha vida. Lucas, eu tenho minhas conquistas, eu tenho meu dinheiro, eu vou para onde eu quero, a hora que eu quero, mas eu nunca vivi os planos de Deus para a minha vida. Eu estou chegando no céu de mãos vazias, porque eu não construí nada na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não queira chegar no final de tudo frustrado, percebendo que você fez tudo o que você sempre quis, que você realizou os seus maiores sonhos, mas você não viveu nada na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, volte os seus olhos para Jesus. Eu tenho 21 anos de idade. Sabe qual foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida? Foi com 14 anos. Quem aqui tem 14 anos? Tem alguém? Da idade de vocês. Eu vim na frente naquele dia, num culto como esse. Eu lembro que eu disse, Jesus, hoje a minha história é totalmente sua. Eu te entrego toda a minha vida, toda a minha realidade. Está tudo aqui, Deus, é para o Senhor. Só que naquele dia eu disse mais algo para Deus. Eu disse, Deus, eu não quero simplesmente ficar assistindo as coisas do seu reino. Eu quero fazer algo pelo seu reino. Eu não sei o que está precisando, mas eu quero fazer algo para o Senhor. Aí eu pensei, tem minha escola. Lá tem um monte de gente que não conhece a Jesus. Aí sabe para onde que eu fui? Para minha escola. Pisei lá dentro e eu pensei, agora eu sou crente. De verdade. Eu tinha 2 amigos lá que eram crentes. Aí eu cheguei nos 2 e eu disse, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Eles disseram assim, Lucas, que novidade? Eu disse assim, chega aqui perto de mim. Mais perto. Mais perto. Eu falei bem baixinho para ninguém mais ouvir. Eu disse assim para eles, vocês estão preparados? Eles disseram assim, preparados para quê? E eu disse, porque nós vamos ganhar a nossa escola todinha para Jesus. Eles viraram para mim, Lucas, você ficou doido? Eu disse, fiquei. Deixa eu te falar uma coisa. É impossível você entregar sua vida de verdade para Jesus e continuar vivendo uma vida normal. Porque o Evangelho gera em nós mudança de mentalidade. O Evangelho gera em nós transformação a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com a presença dEle. É impossível continuar vivendo da mesma forma. O mundo lá fora vai te enxergar como louco. Sabe o que nós fomos fazer? Pregar o Evangelho no meio do pátio da escola. Lucas, podia? Não! Lucas, como que vocês fizeram isso? Eu chegava com a Bíblia, o segundo com o violão, o terceiro para dar um apoio moral.
Sempre tinha um terceiro que estava ali dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Aí na maioria das vezes era só nós três mesmo, e amém. Aí sabe o que aconteceu? Viramos motivo de piada na escola. Os meninos passavam rindo da gente, zoando a gente. Ah, esses à toa aí, não tem nada para fazer. Aí quando ia ter prova, crente, ora por nós aí. Era assim o tempo todo. Virou piada para lá e para cá. Deixa eu te dizer uma coisa: seguir Jesus é desconfortável. É desconfortável seguir Jesus. Sabe por quê? Sabe o que ele disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Para você seguir Jesus, você vai ter que abrir mão da sua zona de conforto. Para você seguir Jesus, você vai ter que abrir mão daquilo que te afasta da presença dEle. Ele está te chamando para um tempo de entrega verdadeira, e não só para um momento junto com Ele, para uma experiência junto com Ele. Ele está te chamando para um estilo de vida onde Ele é prioridade na sua vida. É desconfortável, mas eu vou contar uma boa notícia para vocês. Só nos últimos meses desse ano, foram mais de 5.000 estudantes que entregaram a vida para Jesus. E sabe o que está acontecendo, Lorenzo? Adolescentes estão sendo curados dentro das escolas. Tem aluno voltando a enxergar dentro das escolas. A glória de Deus está inundando as escolas. Sabe no que eu creio? Eu creio que nesse tempo a glória de Deus vai inundar as escolas, as universidades, e Deus vai usar vocês. Sabe no que eu creio? Eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você não foi chamado para ficar escondido, pelo amor de Deus. Você foi chamado para andar junto com Jesus. E é impossível você andar com Ele e permanecer do mesmo jeito, porque a partir do momento que você anda com Ele, vai ter um brilho diferente no seu rosto. Essa é a verdade. As pessoas vão chegar em você e vão ver algo diferente em você. Talvez algumas vão até te perguntar: que brilho é esse no seu rosto? Por que você é assim? Por que você ama o seu próximo, até mesmo o seu inimigo? Por quê? Aí você vai ter a alegria de dizer: é porque tem um Deus que transformou a minha vida. É porque tem um Deus que Ele transformou a minha história. E quando eu me encontrei com Ele, foi impossível permanecer do mesmo jeito de antes. Mas sabe o que acontece? Às vezes Deus, Ele dá uma sacudida em você. Ele diz: volta os seus olhos para mim. Já chega de se distrair com o resto, porque é muito fácil te distrair. Hoje, às vezes o inimigo distrai você até mesmo aqui dentro. Lucas, como que isso acontece? É quando você está dentro com o seu coração lá fora. Com 16 anos de idade, sabe o que aconteceu comigo? De repente eu comecei a sentir algumas dores que não passavam na minha perna. Fui no médico. O médico disse: olha, eu tenho uma notícia não muito agradável para você. E meu coração acelerado, pensando o que ele vai dizer. E ele disse: isso é um câncer. Você vai precisar fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair, tudo isso vai acontecer. E eu fiquei naquela: meu Deus. Eu fiquei sem entender. Eu lembro que eu cheguei no meu quarto sem entender nada. Eu disse: Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas olha a minha realidade agora, Deus. Eu estou com câncer, eu não estou entendendo nada. Eu lembro que naquele dia eu entrei no meu quarto dizendo: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E naquele dia Ele disse, Salmos 23, meu filho, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque eu estou junto com você. Aí eu fui sincero com Deus e disse: Deus, mas o que eu vou fazer agora? Eu estava pregando a sua palavra. O que eu vou pregar agora na minha escola? Se antes eu já era piada, imagina agora. O que os meninos vão dizer? Que Deus é esse que esse rapaz prega? Ele fala que esse Deus é bom, mas olha a realidade dele. É muito pior do que a minha. Eu não quero esse Deus dele. Eu falei isso para Deus: Deus, o que eu vou pregar? Naquele dia lá no meu quarto, o Senhor, Ele disse: se você já dizia que eu era bom quando estava indo tudo bem, continua dizendo que eu sou bom quando está indo tudo mal. Se você já dizia que eu era o Deus da sua vida quando estava indo tudo bem, continua dizendo que eu sou o Deus da sua vida quando está indo tudo mal. Aí eu cheguei lá no pátio da escola, dessa vez magrinho, sem cabelo, sem sobrancelha, tomando quimioterapia. Lá no meio do pátio, eu lembro que eu chegava lá, eu fazia mais ou menos assim.
Chegava lá com a Bíblia. Eu quero te dizer que Jesus vive. Eu quero te dizer que Jesus transforma a sua história. Você precisa se arrepender hoje, entrega a sua vida para Ele. Sabe o que acontecia dessa vez? O pátio lotava. Os alunos vinham, davam uns 80 alunos assim no meio do pátio. Os professores vinham. Aí eu vou contar uma boa notícia para vocês. Teve alunos que chegaram ali por curiosidade e entregaram a vida para Jesus. Teve até funcionários, professores que chegaram ali por curiosidade e entregaram a vida para Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? Pelo amor de Deus, guarda isso no seu coração. O plano de Deus é muito maior do que aquilo que você pode entender. Sabe por que às vezes você não segue Jesus? É igual aquele jovem rico. É porque você não confia nele de verdade. Pelo amor de Deus, já chega de se distrair com aquilo que é passageiro. Às vezes Deus permite alguns momentos de dor. Às vezes Deus ele dá uma puxada na sua orelha. O que Ele está dizendo é: para de se distrair e volte os seus olhos para mim. Sabe o que estava acontecendo comigo? Eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu estava ali fazendo a obra de Deus. Eu pensava, eu acho que está legal. Eu acho que eu já cheguei num nível top. Porque eu estou aqui, eu estou orando, eu estou aqui, eu estou lendo a Bíblia, eu estou pregando na escola. Eu acho que até aqui já está legal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é uma fonte inesgotável. Não faz sentido você chegar num ponto da sua vida que você pensa, até aqui já está legal. Ei, Deus é uma fonte inesgotável. Então pelo amor de Deus, não perca Ele de vista. É por isso que Ele às vezes puxa a sua orelha. É por isso que às vezes Ele permite alguma dor. Ele prefere que doa um pouco agora, que machuque um pouco agora, do que te perder por toda uma eternidade. Aí eu ia para o hospital e Deus dizia: ora por esses enfermos. Aí eu não entendia nada. Eu dizia: Deus, eu estou enfermo. Como que eu vou entregar algo que nem eu tenho? Eu estou precisando de cura, Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decide andar com Jesus, não é sobre aquilo que você tem, é sobre quem Ele é. Talvez tenha alguns aqui que você está pensando: Lucas, eu queria tanto andar com Jesus, eu queria tanto ser usado por Deus, mas eu acho que eu não estou muito preparado para isso, eu não sou bom o suficiente. Ele não está à procura dos bons, Ele está à procura daqueles que são dispostos. Não é sobre o que você tem, não é sobre a sua capacidade, é sobre quem Ele é. Aí sabe o que começou a acontecer? Deus começou a curar lá dentro do hospital. O primeiro deles, um garotinho de 10 anos que estava com leucemia. Oramos por ele. Ele estava 30 dias internado. Oramos: câncer vai embora em nome de Jesus, leucemia vai embora em nome de Jesus. O garotinho começou a melhorar. Recebeu alta, foi fazer novos exames. Em um exame ele tinha leucemia, no outro ele já não tinha mais nada. O cara foi curado. Aí a notícia correu pelo hospital. O nosso quarto virou um culto. Vinha todo mundo querendo oração. 2 meses depois eu fui fazer novos exames e eu já não tinha mais nada de câncer. Deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, guarda isso no seu coração. Deus Ele movimenta os ambientes ao seu redor para que você não perca Ele de vista. Sabe por quê? Ele está voltando. Sabe o que eu fico imaginando? Se Ele decidir voltar hoje, antes desse culto terminar, alguns olharam e pensaram: não, peraí, Lucas, agora não, calma aí, eu tenho que me preparar primeiro para isso. Eu tenho que consertar algumas coisas aqui dentro primeiro. Se ele voltar agora, eu vou virar piada, porque um monte de gente vai chegar em mim e vai dizer: ué, você não era crente? Mas já pensou se Jesus decide voltar, pastor, antes desse culto terminar? Tem chance disso acontecer. Mas já pensou se um dia, lá naquele grande dia, você chegar diante da presença dele e ele dizer: quem é você? Eu não te conheço. Deus, como assim o senhor não me conhece, Deus? Não, peraí, deve ter dado alguma coisa errada. Como assim o senhor não me conhece? Eu estava lá no culto. Eu estava lá, Deus, com a galera.
Como assim o Senhor não me conhece? O Senhor não me viu lá? Imagina naquele grande dia ele dizer: eu vi você. O problema não foi esse. O problema é que você não me viu. Porque os seus olhos estavam em outros lugares, o seu coração estava em outros lugares. Presencialmente você estava lá, mas o seu espírito não estava. Então agora afasta-se de mim, você que pratica o mal. Eu não te conheço. Mas Deus, como assim Deus? Eu li a sua palavra, o Senhor não viu? Lia, só que você não praticava nada. Você continuava em conformidade com o pecado, mesmo sabendo que aquilo que te afastava da minha presença. Então agora afasta-se de mim, porque em todo esse tempo você tinha um título sobre você, mas eu nunca te conheci. Mas Deus, e quando eu orava, Deus, então eu falava sozinho, o Senhor não me escutava? Imagina, talvez lá naquele grande dia ele dizer: você orava, eu te ouvia, já até respondi algumas orações, você lembra? O problema não foi esse, o problema é que você nunca queria me ouvir. Você queria tudo do seu jeito, tudo na sua hora, tudo conforme a sua vontade. Você viveu todos os seus sonhos, mas você nunca viveu os meus sonhos sobre a sua vida. Então agora, afasta-se de mim, porque em todo esse tempo eu nunca te conheci. Deve ser muito doloroso ouvir isso de Deus. Sabe por quê? Eu vou te contar quem Ele é. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que dá a vida por amor às ovelhas. Sabe o que Ele fez por amor a você? Por amor a você Ele suou sangue. Sabe o que Ele fez por amor a você? Ele foi jogado no chão. As pessoas cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos nele. A angústia dele foi tanta, e ele passou por tudo aquilo calado. Ele não abriu a boca. Como um cordeiro enviado para o matador, ele não abriu a boca. E perfuraram ele. Ele levou tantos chicotes no seu lugar. Lucas, como assim, Lucas? Se eu vim aqui hoje nesse culto e falar: levanta a mão quem nunca errou, o primeiro que levantar a mão já está errando, porque está mentindo. Não tem ninguém aqui que nunca falhou na vida, e a condenação de todo pecado é a morte. Aí sabe o que Jesus ele fez? Ele veio, o próprio Deus, que é tão grande, que é tão perfeito. Ele não simplesmente tem a palavra, Ele é a própria palavra. Ele se fez homem, Ele veio. Aí sabe o que Ele fez? A sua morte, a sua condenação Ele pegou para Ele, aí a vida dele Ele entregou para você. Deixa eu te dizer uma coisa: você só visitar o culto de vez em quando não é o que garante a sua salvação. Você precisa se arrepender e crer nele de verdade. E todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Lucas, como que eu sei se eu entreguei a minha vida para Ele de verdade? O seu estilo de vida condiz com isso. Porque é impossível conhecê-lo e permanecer da mesma forma. É impossível você conhecer a Ele, você ter um encontro com Ele e permanecer vivendo do mesmo jeito, porque Ele transforma toda a sua realidade, todo o seu estilo de vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver algo de diferente em você. Aí sabe o que acontece? Deus prepara tudo isso. Ele te traz aqui hoje, e o que Ele diz é: volte os seus olhos para mim. Já chega de se distrair com o resto. Já chega de me perder de vista. Já chega de se distrair com aquilo que é passageiro. Dá um abraço assim bem forte em você. Bem forte, fecha seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo. Nós sentimos aqui a sua presença e o Senhor está passeando nesse lugar. Meu Deus, toca cada uma dessas vidas aqui hoje, em nome de Jesus. Meu Deus, que toda mentira que o inimigo já tentou colocar na mente deles, que vai embora hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A galera do louvor, se já puder vindo, que agora nós vamos ministrar aqui, mas já pode ir preparando aqui. Dá um abraço aí em você. Vou te contar a sua história.
Imagina aquele filho que ele é muito rico, só que na verdade ele é pobre. Lucas, como assim? Eu não estou entendendo nada. Me explica melhor. Na verdade, quem é rico é o pai dele. Ele em si é pobre. Um dia ele vai receber uma herança. Então ele vira para o pai dele e ele fala: pai, aquela herança que eu ia receber só quando você morresse, eu quero esse dinheiro agora e eu vou viver minha vida do meu jeito. Aí o pai entrega para ele e diz: tá bom, tá aqui, vai lá, faz do seu jeito, faz conforme a sua vontade. Agora imagina ele indo embora. Aí ele faz tudo do jeito dele, ele faz tudo conforme a vontade dele, do jeito que ele esperava, do jeito que ele achava que era legal. Só que o que acontece, Lucas? Ele perde tudo que ele tinha. Ele chega a um ponto que agora ele não tem nem mais o que comer. Lucas, onde que ele está agora? Junto com os porcos. Olha o tanto que ele desceu de nível. Lucas, por que ele desceu tanto de nível assim? Repete assim comigo: orgulho. É isso aí que te afasta da presença de Deus. É isso aí que gera em você frieza na presença de Deus, orgulho. Só que no momento da pior fase dele, ele lembra de onde ele estava. Ele lembra de quando ele tinha aquele banquete e ele não valorizava o banquete que ele tinha. Aí ele decide voltar para casa, sujo do jeito que ele estava, errado do jeito que ele estava, todo bagunçado do jeito que ele estava. Imagina essa cena, fecha os seus olhos, desenha isso. Essa história de amor. Ele voltando para casa, talvez de cabeça baixa, pensando: meu pai vai me dar uma surra. Aí sabe o que acontece? O pai dele vê ele chegando. Aí o pai dele corre até ele, dá um abraço nele, dá um beijo nele, fala: meu filho, que bom que você voltou. Eu imagino se fosse eu no lugar dele, talvez eu iria dizer: peraí, pai, eu estou todo sujo, eu estou todo errado, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Não precisa nem olhar mais para mim, me chama de algum dos seus servos aí, pronto. Eu imagino, se fosse eu no lugar dele, talvez eu diria isso. Mas eu imagino também aquele pai de amor dizendo: shh, não importa quantas vezes você já se afastou de mim, a verdade é que os meus braços estão abertos para te receber. Não importa quantas vezes você já virou as costas para mim, a verdade é que eu nunca virei as costas para você. Ei, essa é a sua história com Deus. Não importa quantas vezes você já virou as costas para Ele, Ele nunca virou as costas para você. Não importa quantas vezes o seu coração se afastou da presença dEle, Ele continua com os olhos atentos em você. E hoje, se você decidir seguir Ele, se você decidir se arrepender, se você decidir ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu te garanto uma coisa: Ele transforma a sua história, Ele transforma a sua realidade. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe no que eu creio? Eu creio que Deus está levantando em Orlando homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que farão a diferença na sociedade. Eu creio em nome de Jesus. Sabe, esses dias eu estava no meu quarto orando, dizendo: Deus, faz de novo, Deus. Faz de novo na nossa geração aquelas histórias que eu escuto que o Senhor fez no passado. Eu ouço histórias, Deus, do avivamento que aconteceu lá em Gales. Uau, Deus, faz isso de novo na nossa geração. Deus, eu ouço histórias dos estádios. Deus, faz isso de novo na nossa geração. Naquele dia, lá no meu quarto, o Espírito Santo de Deus disse: eu não quero simplesmente repetir, eu quero fazer infinitamente mais. É aquilo que a história ainda não viu, mas essa geração precisa se posicionar. Ei, não é só um momento, não é só você vir aqui, pronto, não, é um estilo de vida junto com Ele, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. Ei, Ele está te chamando hoje. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para semana que vem, é para hoje. Hoje, fica de pé no seu lugar onde você está, em nome de Jesus. Você não está aqui em vão. Sabe por que você está aqui? É porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesse lugar. Aí sabe o que vai acontecer hoje aqui nesse lugar? A verdade é que tem dois grupos diferentes. Lucas, como assim? Eu vou te explicar. Primeiro grupo, pessoas que aqui estão,
que nunca entregaram a vida de verdade para Jesus. Lucas, mas eu já venho no culto. Ou então talvez é a primeira vez que você está aqui. Não é isso que eu estou perguntando. É se você já entregou a sua vida de verdade para Ele. Lucas, como que eu sei disso? Lembra do que eu te falei? O seu estilo de vida condiz com isso. Todo o seu meio condiz com isso. Primeiro grupo, pessoas que nunca entregaram a vida para Ele de verdade. Lucas, qual que é o segundo grupo? Pessoas que em algum momento você até entregou a sua vida para Ele, mas a verdade é que o seu coração se distanciou da presença dEle, você se esfriou. Aí você está com saudade daquela época que você orava mais, daquela época que você se entregava mais, daquela época que você era apaixonado por Jesus. Aí hoje às vezes você está aqui, você vê um amigo do lado queimando e você parece que nada está acontecendo. Aí sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? A verdade é que Ele está com saudade de você. É por isso que você está aqui. É por isso que Ele te trouxe aqui. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando eu chamar, não vem ainda não. Quando eu chamar, todos que se identificam e hoje estão arrependidos e querem ou entregar a vida para Ele de verdade, ou voltar o seu caminho para Ele hoje, quando eu chamar, vão vir nessa parte aqui da frente. Lucas, por quê? Sabe o que Jesus ele disse? Aquele que me confessar diante dos homens, assim também eu confessarei diante do Pai. Mas espera, não vem ainda não. Ah, Lucas, eu vou lá porque o meu amigo do lado está indo. Não. Lucas, eu vou lá porque eu quero uma oração. Não. Vai vir aqui quem está disposto de verdade a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai vir aqui quem está arrependido e hoje está disposto a negar todo o resto e voltar os seus olhos para Jesus, a negar todas as outras distrações e voltar os seus olhos para Jesus. Lucas, eu não estou preparado para isso não. Se você continuar pensando assim, você nunca vai estar. Lucas, eu tenho que melhorar primeiro, eu tenho que me resolver primeiro. Não é assim, é ao contrário. Você vem para a presença de Deus e Ele resolve você. Você vem para a presença de Deus e Ele transforma você. Não é a sua própria força, não é a sua capacidade, é Ele em você. Então, de todos que aqui estão, todos que se identificaram com essa palavra aqui, isso faz sentido para você, e hoje você está disposto a entregar sua vida para Ele de verdade, sai do lugar o mais rápido possível e corre aqui na frente. Deus abençoe você, muito obrigado por você estar com a gente aqui, recebendo essa palavra, esse tempo de ministração e a gente juntos buscando